Saudações a todos. Este é o primeiro debate do Correio da Quianda. Estamos aqui para analisar a primeira semana da campanha eleitoral dos partidos políticos e coligação que se propõem ser governo neste ano de 2017, com um mandato que vai até 2022. Eu sou o Carlos Alberto, moderador deste debate, que conta com comentadores aqui ao meu lado. Eu começo pelo Nelito Equique, jurista e candidato a deputado da UNITA para o Círculo Provincial de Luanda. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu quero agradecer em meu nome pessoal o convite que me foi formulado pelo Correio Quianda. Isso demonstra que há mais espaços para debatermos ideias e para trazer o contraditório, diferente do que muitos órgãos de imprensa em Angola fazem. Está também comigo o Lutina Santos, politólogo. Boa tarde e seja bem-vindo. Muito boa tarde. Também aproveito para saudar os meus colegas do debate e agradecer ao Correio da Quianda pelo convite que me foi formulado. Está aqui no meu lado esquerdo Walter Ferreira, que é jurista e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania. Seja bem-vindo também. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde aqui os colegas do painel de debate e o amigo José Matuta, que convidou para estar aqui hoje numa conversa amena. E é mesmo para o José Matuta onde nós vamos. Boa tarde. José Matuta, que é jurista, é economista e militante do MPLA. Boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, os colegas do painel e todos os telespectadores que estão nos acompanhando em direto no Facebook. E também quero agradecer ao Correio da Quianda pelo facto de ter proporcionado uma tarde de debate que, de certa forma, anima sempre o nosso espaço da tarde e de forma a criar mais alternativas, na verdade, para debate, de confronto, de ideias, num ambiente salutar. Estão também conosco aqui alguns formandos do curso de locução, fonética e fonologia na língua portuguesa, que está a ser ministrado na Ramos Soft, e também formandos do curso de jornalismo e comunicação social. Sejam bem-vindos também. E eu começaria este debate fazendo uma comparação. Nós estamos praticamente no terceiro pleito eleitoral, descontando 1992, que não teve o seu término. Estamos a falar de 2008, 2012 e agora estamos em 2017. De uma forma geral, nesta primeira semana de campanha, já se pode fazer uma análise em relação aos pleitos anteriores? Por favor, Nelito. Obrigado. Um dos elementos que eu destaco neste pleito é o facto do seu eleitorado se constituir maioritariamente jovem. A juventude constitui o maior número de eleitores a esta altura. Para mim, destaco isto por ser um elemento que constitui a maior força, a maior arma para a oposição. Para a oposição porque o partido que sustenta o governo justificou os seus fracassos sempre com a guerra. Portanto, o eleitorado hoje é maioritariamente jovem. A juventude não quer saber do passado. A juventude quer construir um futuro, quer o amanhã, quer emprego, um emprego estável. Mas sente que nesta primeira semana a juventude está a ter esta apreciação? Sim, porque os atos políticos, particularmente que aconteceram nas maiores praças do nosso país, Angola, falo concretamente do ato de Luanda, do ato do Lubango, das forças políticas concorrentes, são constituídos maioritariamente por jovens. Portanto, a juventude está imbuída nesta campanha. A juventude quer mudança, a juventude quer continuidade. Estamos a falar de diversidade. Portanto, diversidade é isso mesmo. Há quem quer continuidade, há quem quer mudança. Agora, o balanço, o que temos aqui que fazer é: os que querem a continuidade são a maioria ou são a minoria? Os que querem a mudança. Portanto, o debate depois vai chegar ali. Lutina Santos, qual é a sua apreciação? Nesta primeira semana de campanha, já se pode fazer uma apreciação geral daquilo que foram os pleitos de 2008 e 2012? Já se pode fazer uma análise comparativa? Bem, claramente já se pode. Primeiro temos que assumir, não é? E também, portanto, aceitar que houve uma evolução qualitativa. Portanto, quando estamos a fazer a qualificação, ou seja, a avaliação dos pleitos, primeiro temos que ver as incidências. Em primeiro lugar, neste pleito em particular, não tivemos situações bastante, digamos assim, que beliscaram até agora de forma muito profunda o pleito. Estamos a viver um clima de tolerância.
Houve um caso que foi, digamos assim, julgado recentemente e que culminou na detenção de um cidadão que tentou tirar a bandeira de um outro partido. Portanto, uma situação que configurou claramente uma infração eleitoral. Nos pleitos anteriores, víamos com os resquícios da guerra, não é? Com o processo de reconciliação nacional ainda em voga e com um ritmo acelerado, mas neste nós sentimos que há de facto uma maturidade por parte dos políticos, há um crescimento extraordinário nos níveis de consciência cívica dos eleitores e há também, e devemos aqui assinalar, uma crescente consciência eleitoral. E não podemos deixar de lado o facto de estar a decorrer agora uma ampla campanha de educação cívica eleitoral, promovida pela Comissão Nacional Eleitoral, que está a ser muito bem feita, e talvez os resultados atuais talvez atestam o que estamos aqui a presenciar. Agora, de forma a balancear, olhando diretamente para o posicionamento dos partidos políticos, creio que há uma linguagem menos musculada, apesar de algumas forças políticas tenderem para este caminho. Me parece que a consciência da cidadania está a rejeitar e os partidos vão enveredando em função, digamos assim, daquilo que são as expectativas gerais. Walter Ferreira, até a minha apreciação, a primeira semana foi marcada, por exemplo, com um vídeo da UNITA na TPA, em que só ficou no ar apenas 3 minutos, houve 2 minutos de branca e gerou muitas contestações ao nível das redes sociais e não só. E parece-me que a apresentadora já não é a mesma, já é uma nova apresentadora. Quer dizer, parece que há aqui questões que não correram muito bem nesta primeira semana. Bem, primeiro é preciso fazermos aqui um enquadramento, porque é que nós estamos a falar do momento da primeira semana da campanha eleitoral. Portanto, o país vai realizar eleições no dia 23 de agosto próximo, vamos às urnas para legitimarmos o poder político. Portanto, as eleições servem para a legitimação do poder político. Ou seja, precisamos do fortalecimento das instituições, precisamos de melhorar a vida das populações e daí os partidos políticos, enquanto agentes, não é, que disputam a governação, que disputam o poder, trazem propostas de governação e de sociedade para eles implementarem em forma de políticas públicas para o bem da maioria das nossas populações. Bem, nós temos 6 forças políticas a concorrerem nestas eleições de 2017. Temos uma primeira semana de campanha. Esta primeira semana de campanha, os partidos políticos gozaram do tempo de antena na rádio e na televisão pública de Angola, tal como estabelece a lei. E a minha primeira apreciação é de que os discursos são muito repetidos. Ou seja, se nós formos a olhar do ponto de vista objetivo aquilo que são os discursos dos partidos políticos, vamos ver que não existem, grosso modo, grandes diferenças. Portanto, todos eles falam da educação, falam da saúde, portanto, falam da corrupção. A diferença é que é o pormenor. Uns falam em mudança, outros falam em continuidade, né? Portanto, o EPLA fala em continuidade, o EPLA traz a narrativa de que é o partido que tem obra feita e a oposição vem reivindicar o que o poder instituído do EPLA não fez e vem falar em mudança. Mas, grosso modo, os problemas dos partidos políticos, eles identificam de forma proporcional. E eu acho que eles estão a descurar outros elementos importantes da vida social. Por exemplo, nós temos que introduzir, os partidos políticos deveriam introduzir no mercado da discussão política pública outras ferramentas que o eleitorado vai buscar o voto. O eleitorado vai se identificar. Por exemplo, a questão do género. Por exemplo, a questão da nossa criminalidade, a questão da crise social, tá vendo? A questão, por exemplo, nós temos um grande problema hoje que não é generalizado ao nível do país, mas é uma realidade crescente em muitas zonas urbanas, não é? Que é a questão da homossexualidade. Por exemplo, como é que os partidos políticos, do ponto de vista da legislação, vamos ter o casamento de 2 pessoas do mesmo sexo? Walter, sem interromper rapidamente. Queria enfatizar o seguinte rapidamente. É que nós estamos, nesse preciso momento, nós estamos na primeira semana. Talvez, portanto, hajam, digamos assim, esses programas a serem apresentados nos próximos tempos. Exatamente. Esse é o primeiro balanço.
eu acredito que, e eu fui acompanhando isso, a opinião do Walter. à medida que os partidos. Não, eu estou a falar dos partidos. Estou a falar dos partidos de uma forma geral. Portanto, eu vejo que porque é uma competição. Há competição, numa primeira fase, eles estudam-se o que é que um vai falar, o que é que o outro vai falar. Portanto, em função dos programas apresentados de cada partido, é que haverá as contraofensivas. Isso vamos conhecer nos próximos tempos. Eu peço desculpa. Mas antes de irmos propriamente ao conteúdo, não sei se me fez perceber, Walter, eu queria que uma apreciação geral, de forma comparativa, 2008, 2012, 2017, evoluímos em termos de propaganda eleitoral. Evoluímos ou não? Eu queria a introdução. Ainda não estamos a entrar nos conteúdos. Então, finalizar, né? Sim. Pronto. Bem, eu pensei que o Lutila fosse fazer uma réplica, mas afinal acabou por não fazê-lo, né? Eu não sei o que é que ele estava a discordar. O que estamos a dizer aqui é que os políticos precisam de inovar no discurso. Portanto, os problemas da governação são uma coisa. E o país não tem só problemas da água, problema da educação, da saúde, não. Tem outros problemas, né? A governação é para os cidadãos e os partidos políticos têm que ter uma visão transversal da sociedade. Então, devem apresentar discursos que comovem o voto das pessoas. Por exemplo, a questão das minorias étnicas. Mas Walter, quem está a dizer que quer uma nova identidade cultural para Angola de uma forma abrangente, não está a falar desses problemas que o Walter está a dizer. Identidade cultural é o quê? O que é identidade cultural? Não, sei que está o resgate da cidadania, a homossexualidade. Portanto, há vários problemas que estão ligados à identidade cultural. O povo angolano está a perder a sua identidade cultural. Neste caso, Walter, então acha que houve evolução? Identidade cultural é o quê? Retrocesso. Nós, os políticos, não podem falar no subjetivismo. Agora, identidade cultural. Isso é o quê? Walter, eu queria saber... Só um minuto. Com que bases o Walter diz que os partidos da oposição têm dificuldades de conquistar o eleitorado? Com que bases? Ok, vou argumentar. Qual é a tua base? Vou argumentar. Deixa eu falar. Não grita. Espera. Walter, eu queria saber, houve uma evolução? Eu não estou a entrar nos conteúdos. Responder a pergunta dele. Está bem. Ok. Você quando faz uma constatação, estamos todos de acordo que Angola vive problemas graves. Nós estamos todos de acordo com os problemas que o país atravessa. Agora, isto é constatação. Agora, você tem que trazer. Pois, porque reivindicam mais, tem um discurso contra o MPLA da governação e não trazem uma alternativa do ponto de vista concreto. Não, qual é a base? O que eu quero compreender, nós temos que aprender a falar com números. Temos que aprender a falar... trazem números? Não, calma, deixa terminar. O senhor está aqui a me dizer... Maldita não traz dados, o vosso programa de governação não traz dados. Calma, vamos separar as coisas. Eu vim aqui na condição de cidadão. Estou a procurar no máximo um minuto. Calma, não vamos estar aqui inventar. Cidadão. Espera, Walter. Espera, vai com calma. Tu tens que falar, tu estás a dizer que os partidos políticos na oposição, eu não estou a falar aqui, não enunciei nenhum partido, têm dificuldades de mobilizar. O senhor tem certeza? De mobilizar, não. De mobilizar, sim. O senhor tem certeza? Aqui a dizer o quê? Porque é preciso saber. Eu queria fazer uma pergunta para não ficar neste debate. Eu acho que o Walter não tem fundamentação. José Matuta, nesta primeira semana de campanha eleitoral, passamos por 2008, 2012, estamos agora em 2017. De uma forma geral, acha que houve uma evolução ou não? Não, de certa forma houve sim uma evolução. Eu particularmente vi o 2008, participei em 2012 e agora em 2017 estou a participar, né? E grosso modo podemos dizer sim que houve uma evolução. Também os partidos melhoraram um bocadinho a qualidade da sua mensagem e a sociedade, a consciência política dos angolanos também evoluiu, claro, fruto também da educação, porque é preciso formar as pessoas para poderem ter a consciência política. Ou seja, o investimento feito ao longo desses anos, né, pelo governo na educação contribuiu no melhoramento da consciência política das pessoas, né? Mas em termos da mensagem propriamente dita, eu acho que apesar de ser ainda uma semana, né, mas ainda muito pouco.
para se ouvir, porque os partidos trazem promessas ocas, assim posso dizer, mas não vão concretamente no conteúdo que têm para dizer. Por isso que o MPLA traz, por vezes, aquele... O MPLA é partido, não te esqueças. O MPLA aquela é partido, é só narrativa. para fazer essa correção. Sim. O MPLA é partido. Os partidos, disse os partidos e o MPLA traz. O MPLA é partido. Corrija isso, se faz favor. Sei que o Em nome da MPLA verdade. aquela narrativa, né? Então o MPLA não é partido. E a própria sociedade, os partidos da oposição, por exemplo, trazem aquela mensagem de mudança. Portanto, não dizem de concreto o que é que vão mudar. Ou seja, o MPLA, como é óbvio, é um partido do governo, está a mostrar a obra, está a mostrar o que fez e também ao mesmo tempo traz uma mensagem, digamos assim, de uma certa humildade quando diz que nem tudo o que se fez no passado foi bem feito, né? Isso é um ato de uma certa humildade, reconhecer que nem tudo foi bem feito. Então, e ele traz uma mensagem de forma a mobilizar a sociedade para o futuro, ou seja, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Mas ainda é uma semana, temos mais aí 20 e tal dias, portanto vamos lá ver. Vai fazer outras análises. Sim. Nelito Equique, o que aconteceu no segundo dia da campanha desta primeira semana, algo caricato na TPA, o espaço da UNITA não foi concluído, houve brancas e até tecnicamente a apresentadora parece que não mostrou ter muita capacidade de apresentar o programa da UNITA. Gerou-se muita polêmica nas redes sociais e não só. Sei que não está aqui a representar a UNITA como tal, mas não deixa de ser candidato e pelo Círculo Provincial de Luanda, não tem como lhe fazer essa pergunta. Gostamos de saber, e até para ajudar a sociedade a compreender, o que é que se passou. Bem, é assim, como disse bem, eu sou dirigente da UNITA e, portanto, não vim para falar do partido. Nós temos que habituar a nossa sociedade a falarmos enquanto cidadão, a fazermos uma avaliação isenta das coisas partidárias, porque Angola está acima dos partidos. Estamos aqui a fazer um exercício de cidadania. Para mim isso é o mais importante. Como cidadão, Em relação a isso, eu quero dizer o seguinte: eleições não se ganham com tempos de antena. Eleições ganham-se durante 5 anos de preparação. Portanto, não é em 30 dias que vai se determinar quem vai ganhar as eleições ou quem vai continuar. Quem palmilhou o país de leis a leis, dialogou com o povo. Tem que me deixar terminar. Apresentaram aquilo que tinham como projeto de Angola. Posso terminar por uma questão? Posso terminar só por uma questão da educação? Não, mas o Carlos Alberto disse que aqui isso está não, é só por uma questão da educação até. Também posso te interromper. Não sei se é possível continuar. Como cidadão da elite, qual é a avaliação que faz desta falha? Foi uma falha. Bem, eu não estou para falar disso. Mostra alguma eu não vim aqui para falar disso. Mostra alguma desorganização da Eu não vim aqui para falar disso. Eu estou aqui para dizer, estou aqui em meu nome pessoal, enquanto cidadão, enquanto angolano. O que me apraz a dizer em relação a isso é que eleições não se ganham em 5 minutos de tempo de antena. Eleições ganham-se sim, dialogando durante 5 anos, percorrendo o país, sentir o pulsar desta Angola profunda, representar os anseios da população. O meu amigo aqui diz que isso é populismo, mas eu acho que política, na sua essência, é representar os interesses nobres da população. Quem quiser ser político, quem quiser ser poder, tem que ser isso. E há pouca honestidade também entre nós, incluo-me a mim também, de fazer uma avaliação honesta, de acompanhar aqui neste espaço quem está a dizer que a oposição não está a apresentar nada. Até cometeu um grande erro. Os partidos têm propostas ocas. Os partidos, estava a dizer na generalidade dos partidos. Depois diz o MPLA. Parece que um amigo precisa saber definição de partidos. Não sabe. Para ele o MPLA não é partido. Quero saber o que é o MPLA já agora. Não, é para ele. Eu queria ouvir um minuto. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a esta falha. Bem, em relação... Se é que se pode considerar falha, não é? Depende de qual é a análise de cada um. Primeiro penso que os tempos de antena foram disponibilizados. É uma questão bastante séria. Há uma coisa que deve acontecer entre os partidos, é evitarem falhas. Portanto, não sei se é uma falha técnica ou, digamos assim, houve uma situação que terá obstado na apresentação dos conteúdos reservados para o tempo de antena da UNITA. Mas eu acho que deveria haver melhor preparação. Até porque nos dias subsequentes a UNITA, em relação aos outros partidos, fez uma programação, uma apresentação boa. Se tivermos de compará-lo com o arranque. Com o arranque, com os outros partidos de menor dimensão.
Porque eu... Mas, meu amigo, eu estou nesse debate, eu quero só rigor, só um instante. Eu quero só rigor, eu só quero rigor mesmo, só quero rigor. Rigor só, por favor, quero rigor. É assim, os partidos políticos concorrem em pé de igualdade. Aqui não há partido menor, não há partido maior. Um minuto só, deixa-me só terminar. Não, é assim, não, um instante só. Não, um instante só. Eu não estou, estamos aqui a falar, não é isso. Eu não estou a defender isso. Para mim, ele está a dizer que foi uma falha e eu concordo. O que eu não discordo, está bem, o que eu discordo, só um instante, o que eu discordo, está bem, o que eu discordo é o seguinte, MPLA fica fora. Depois, os outros partidos estão noutra ala. Partidos de pequena dimensão. O que é isso? Vamos ouvir. Eu penso que nós devemos respeitar as opiniões, até porque falamos muito de tolerância. Eu não queria armar-me aqui a um professor de ciência política, e não sou. Portanto, acho que devemos respeitar as opiniões. Eu penso, é minha opinião, que existem, digamos assim, partidos que têm maior representatividade em relação aos outros. Isso é óbvio. Isso é indiscutível. Por exemplo, o MPLA, a UNITA e a coligação Casa-CE, do ponto de vista político, tem uma concentração, tem uma base eleitoral superior em relação aos outros partidos. Teria também a FNLA, caso não tivesse clivagens. Portanto, poderia se revelar num grande partido. Em relação a isso, não há dúvidas. Esta é a minha opinião, indiscutivelmente. Agora, em relação àquele aspecto técnico, eu penso que deveria haver maior cautela por parte dos responsáveis da UNITA, em caso concreto. Porque com o número de eleitores que espera ouvir, digamos assim, a programação da UNITA, com o número de simpatizantes e amigos que a UNITA tem, deveria haver maior compromisso, não é? em evitar-se as falhas que aconteceram no dia em que, digamos assim, apontou. E eu penso que foi uma lição para a UNITA, acredito eu, porque nos dias subsequentes houve uma melhoria significativa. Houve uma melhoria qualitativa na grelha de apresentação da UNITA. Isso é uma opinião minha. Walter Ferreira, acha que aquele segundo dia da UNITA beliscou a imagem da UNITA? Não, penso que não podemos crucificar aquela ausência da transmissão do tempo da antena da UNITA. Eu penso que, Carlos Alberto, nós temos que discutir aqui ideias, está vendo? Isso do tempo da antena, a imagem, isso é muito de problema. Temos que discutir o conteúdo dos candidatos, não é? Qual é o conteúdo que eles estão a apresentar à comunicação social e ao eleitorado, e como é que as máquinas dos seus partidos políticos estão-se a movimentar. Não é? Eu penso que os partidos políticos, disse no início, não estão a conseguir explorar outras abordagens que também poderiam ir buscar votos. Não estou a dizer que abordar as questões supostamente mais prementes, mais graves, aquelas que o povo no seu dia a dia se confronta com grandes dificuldades, não sejam importantes. Mas há outras abordagens que podem ir buscar simpatia do eleitorado. Agora, esta campanha eleitoral está a ser vista numa perspectiva dos partidos para os militantes. Portanto, é muito na onda dos comícios. Os partidos estão a falar para os fiéis militantes. É óbvio que se o Carlos Alberto for militante do partido político A ou B, vai votar nesse partido. Portanto, há pouca probabilidade de não votar no seu partido político. Portanto, estes partidos, veja, por exemplo, os encontros que o candidato do MPLA e da UNITA fizeram esta semana com alguns estratos da sociedade. Reuniram com os professores e com os enfermeiros. Portanto, não estamos a ver os candidatos a irem discutir, por exemplo, com outras realidades que se podem buscar muito voto. Nós temos hoje, por exemplo, um segmento de música que tem um grande espaço de intervenção social, a música rap, que traz grandes confrontações com as autoridades, que pôs em causa muitas vezes o funcionamento das instituições. E estas pessoas, que são jovens na sua maioria, que fazem esta música de intervenção, esta música de manifestação de ideias, que também poderia ir buscar votos. Diz que precisa de pessoas para servir e não para se servir. Acha que essa mensagem foi passada, pelo menos no espaço que a UNITA teve?
Essa mensagem é fácil fazer. É óbvio que qualquer concorrente às eleições, qualquer partido, qualquer candidato vai dizer que quer contar com todos. Portanto, vai ter uma governação inclusiva. Portanto, isso é fácil dizer. Acha que isso é uma conquista? É uma conquista só. Agora, é preciso os partidos políticos dizerem outras coisas que são diferentes e que podem buscar voto. Por exemplo, a questão do GIP, que é a visão reitora do programa de governação da UNITA, né? Do meu ponto de vista, só peca por não ter uma visão sectorial. Ou seja, nós temos que assumir aqui, esta é a minha opinião, do ponto de vista da abordagem sectorial, o melhor programa de governação é do MPLA. Por quê? Nós estamos, do ponto de vista da apresentação, né? Nós estamos ainda a falar do conteúdo. Portanto, o MPLA pode ter uma boa organização, como apresentou, né, as suas propostas, o seu programa de governação, mas o conteúdo não ser totalmente bom. Isto é outra coisa, mas procurou ir buscar todos os setores, quer dizer, da vida social e submeter ao eleitorado. Portanto, e os partidos políticos adversários ao MPLA falam muito da educação, da saúde, mas são setores sociais que... Também são setores sociais bons, mas quem não sabe que o nosso Sistema Nacional de Saúde é uma lástima. Por exemplo, o nosso sistema da educação, qual é a visão do Lelite Quick sobre a educação? Nós temos que discutir aqui. Não é só dizer que vamos construir mais escolas. Eu defendo, por exemplo, no setor da educação. E depois o Carlos Alberto tem que perguntar aqui a cada um de nós, porque nós não podemos soltar ideias e depois não argumentar. O setor da educação. Nós temos que ter uma escola inclusiva. Temos que ter uma escola virada para a cidadania. E uma escola pública que efetivamente potencia o desporto escolar. Por exemplo, nós temos famílias na pobreza que não têm condições financeiras de poder alimentar os seus filhos. Então a escola pode servir para isso. Portanto, o Estado pode subvencionar, né, verbas para poder ajudar as famílias mais carenciadas, né, que estão na escola pública, os filhos no ensino primário. Mas o MPLA também falou sobre isso. São um ponto de ordem. Eu não quero rebater, mas parece que o meu amigo leu, sim senhor, ao plano de governação da UNITA. Porque a UNITA propõe, sim senhor, a subvenção do ensino. Sim, mas como é que faz isso? Como é que faz isso bem? Porque o Estado tem recursos. A UNITA propõe, o senhor leu o plano. O senhor está aqui a dizer que não está setoriado. O senhor leu o programa da UNITA. Tem o programa da UNITA. Tem mesmo. Não, mas tens o programa. Não, tens um programa. Tu tens um programa. Porque assim, a UNITA fala do setor da saúde. Fala da educação. A UNITA fala do resgate da identidade. A UNITA fala da reforma do Estado. Como é que faz uma política pública da saúde? Você sabe? Como é que se faz uma política pública? Posso falar ao senhor que está a moderar? Por exemplo, um dos itens que é importante esclarecer, assim, a miúde para o debate. Nós precisamos de hospitais, não simplesmente uma estrutura bonita, onde vai o paciente sai com a receita, não. Nós precisamos de hospitais que o paciente vai para lá, diagnosticado, depois disso o hospital tem capacidade de dar o medicamento. Nós não temos isso hoje. E eu desafio-te a andar comigo depois deste debate. Vamos visitar hospitais. Não, espera. Não. Mas eu estou a terminar. Você não me deixou terminar. Você não me deixou terminar. Não, eu não terminei. E eu penso que nós não viemos aqui discutir programas. Porque se fosse para discutir programas de governação, eu traria o programa e não é isso. Para mim, em relação à campanha, eu trago quatro elementos importantes para um partido que quer ganhar. Primeiro elemento, moldura humana, a capacidade de congregar num espaço, fora das praças e o resto, moldura humana. Segundo elemento, o entusiasmo. O que é isso? O entusiasmo de quem vai ouvir a mensagem. Portanto, está entusiasmado, está a acenar, há um contato entre o candidato e o eleitor ou o militante. Existe essa química. Este é o segundo elemento. Terceiro, portanto, vou para a mensagem. Qual é a mensagem do candidato? Está a falar para os militantes? Está a falar para o país? Tem uma mensagem inclusiva, participativa? Portanto, quarto elemento, organização. A estrutura que organiza os comícios. Os atos de massa. Porque um ato de massas é efetivamente para medir... Não, deixa terminar. Campanha de demonstração de força. Campanha em números, Matuta. Campanha em números, até economista aí deve saber isso.
Portanto, um partido que não tem capacidade de congregar 100 mil pessoas, opa, meu amigo, não tem capacidade de mobilizar. Portanto, ganhar eleições é a capacidade de mobilização. Quando falo de organização, é a estrutura de campanha. O partido está estruturado da base ao topo, porque política obedece estrutura. Os núcleos partidários. Dos núcleos partidários vamos para os comitês locais, vamos para os comitês municipais, comitês provinciais, os núcleos eleitorais. Não, bem, se me permitir terminar, permita-me terminar, se faz favor, por uma questão... Não. Mas, eu não estou a terminar, tenho que terminar a minha ideia, porque nós estamos aqui a analisar a campanha, a capacidade de organização dos partidos, como é que se apresentaram, a mensagem. Portanto, esses são elementos que eu considero vitais para um partido que quer ganhar, porque é preciso que os partidos tenham uma campanha participativa, dinâmica e vitoriosa. Feito isso, vamos para outros elementos que eu considero também de extrema importância para quem quer ganhar eleições. E falo concretamente agora na condição de militante da UNITA. Nós estamos aqui a reconhecer que precisamos da participação de todos os angolanos. Precisamos da inclusão. Nelito, o que eu quero saber é o seguinte: por que é que nós estamos a ver todos os partidos a recuperar imagens de conteúdos que já passaram pela televisão? Por que é que há esta repetição no espaço de campanha? Espaço da antena? No espaço da antena. Porque se já se viu... Qual é, por exemplo? Se as pessoas já ouviram na rádio, na televisão, qual é a ideia da UNITA, ou do MPLA, ou daquela CE sobre, por exemplo, a educação ou sobre a saúde, por que é que no espaço da antena repete-se? Em relação a isso, eu queria a vossa opinião. Em relação a isso, eu acho que não sei qual é o partido que está a fazer isso. Todos não, estão a fazer. Não é verdade. Em relação à saúde, por exemplo, em relação à saúde, na UNITA falou o Dr. Maurílio Luyela. Ninguém mais falou. Samacuva. O presidente Samacuva fez uma abordagem global. Mas aquilo já tinha Foram buscar uma abordagem global. Portanto, ele é o candidato, a voz autorizada para apresentar o programa de governação é o doutor Isaías Samacuva, que é candidato. Mas já tinha passado aquela imagem. Portanto, ele é que vai governar Angola. Eu sou candidato a deputado. Você está a receber a minha pergunta. Estamos a falar sobre o espaço da UNITA, vamos avaliar a UNITA e depois vamos avaliar outros partidos para termos aqui alguma organização no nosso debate. A UNITA falou, por exemplo, que pretende ter um governo que aceite ser fiscalizado. Acha que este é o caminho? Todos deviam ter este propósito, ou também estamos só no populismo, como defende o Walter Freire? Bom, eu até agora, quanto à UNITA, mantenho a minha opinião de que a UNITA continua a trazer narrativas populistas, né? Continua a trazer narrativas, discursos ocas, ou seja, lança um dado e depois não consegue fundamentar o que é que quer dizer concretamente com isso, né? Eu acho que isto, e o Dr. Dina Santos está aqui, que é o homem das ciências políticas, isso lê-se na academia, estuda-se na academia, todo o governo tem, ou todo o Estado tem instrumentos, né? Tem instituições e instrumentos, nesse caso, para fiscalizar o governo. Eu acho que isso também não é uma novidade que a UNITA traz, né? Agora, quanto ao GIP, também é uma palavra oca, que não diz como é que vai incluir as pessoas, como é que pensa fazer esse governo inclusivo e participativo. Por exemplo, vamos lá ver, a própria UNITA, por exemplo, há um contrassenso. Quando apresentou o seu manifesto eleitoral, por exemplo, deixou por fora e nem enviou convite para os seus deputados que estão no Parlamento, né? Quer dizer, acho que aí é um contrassenso para um partido que diz que se propõe para governar e vai fazer um governo inclusivo e participativo. Ou seja, eles já apresenta a sua proposta, mas já deixa de fora as pessoas que estão com ele. Então, se as pessoas estão na tua casa, você não consegue lhes aglutinar, por que você vai incluir os outros? Mas quais? Porque eu acho que há uma coisa... Quer dizer que está a ser um moralista sem moral. Exatamente. E depois há uma questão aqui também que lê-se nas ciências políticas, que é claro. Eu, para fazer parte de um governo, por exemplo, quando diz governo participativo, é preciso haver afinidade. Porque um partido só convida um indivíduo, um economista, um engenheiro, enfim, para fazer parte do seu governo, se houver afinidade política, ideológica, quando não faz sentido. Eu acho que também nessa questão do GIP,
não sei, temos mais de 20 e tal dias. A própria UNITA ainda não fundamentou como é que pensa fazer isso, né? Podemos Mas esses dois elementos que eu acabei de levantar, eu acho que de questões que gerais uma certa e habilidade. talvez depois as questões específicas venham a seguir. Um momento, Sonelito, eu queria ouvir aqui a opinião do Lutina Santos. A UNITA também fala de que é preciso que os candidatos declarem os seus bens. E Samakuva disse que é o único entre os candidatos que declarou os seus bens para se evitar a corrupção e desvios do erário público. Eu gostava de ouvir também a sua opinião como politólogo. Acha que é também só populismo, como defende Walter Ferreira, ou é o caminho que se deve seguir? Bem, eu penso que a UNITA é um partido que tem um peso histórico e tem uma responsabilidade acrescida, tal como tem o MPLA nestas eleições gerais. É claro que os partidos neste momento estão a explorar os maiores, os pontos mais altos, portanto, vê a fragilidade do outro e vê as vantagens que pode tirar dessa fragilidade. Essa é a questão do governo inclusivo. É uma proposta, portanto, é uma proposta e qualquer governo deve ser mesmo exclusivo. Portanto, não há nenhum governo que se forme e que não seja de facto inclusivo. Quando a UNITA fala do governo inclusivo, na minha perspectiva de análise, referem-se da possibilidade de, se na eventualidade de ganharem as eleições gerais, poderem incluir outros, digamos assim, outros militantes de outros Falam de partidos. cidadãos independentes. Cidadãos independentes. Portanto, Essa leitura que nós podemos fazer. Portanto, essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva, governo inclusivo, é de ser um governo que, do ponto de vista do que eu vejo, não é, do que eu avalio da posição que o Isaías Samakuva teve, é de ser um governo que governa com a participação dos cidadãos. Exatamente. E é isso que... E aí houve, digamos assim, uma resposta direta do MPLA, portanto, no seu programa. Raul Danda disse que tem exemplos concretos. Agora há questões... Exatamente. Pessoas indicadas pela UNITA e em vários setores da sociedade, que a UNITA é que indicou que não são militantes da UNITA. E por aí pode-se fazer uma outra interpretação, porque assim, os cidadãos, os eleitores, quando fazem a avaliação dos programas, não se atêm simplesmente aos programas. Portanto, avaliam a vida do partido também. Por exemplo, eu não quero que seja uma questão polêmica. Por exemplo, a nível da UNITA, há determinados problemas que poderão influenciar a conduta dos eleitores. Por exemplo, a questão da contestação da posição que o Raul Danda assume nesse preciso momento. Nem todos os militantes de peso da UNITA concordam com isso. Um deles até já terá, digamos assim, manifestado publicamente, acho que vai ser uma entrevista numa das rádios em que ele aborda essa questão, mas... Bom, já tem esses dados em primeira mão. Bem, não, eu ouvi o extrato, não, falo do que nós ouvimos, não é? Não vamos falar de nada que não tenhamos ouvido, e está aqui o ilustre... Mas sobre a declaração de bens... Bem, a declaração de bens é imperativo. Porque João Lourenço, se for presidente, ninguém sabe quanto é que ele tem, não é? Bem, nós temos sempre a olhar o que a lei prevê em relação a isso. Por isso é que nós temos que ter discursos bastante cuidados, não é? Nós temos que olhar o que é que a lei prevê. Quando os presidentes tomam posse, pelo menos o presidente Eduardo dos Santos, não é? Quando tomou posse, não vi ato de declaração de bens. Não creio que haverá, digamos assim, a declaração de bens por parte de um outro presidente, seja ele da UNITA, do PRS ou de um outro partido. Mas o que eu acho que, se houver essa possibilidade, do ponto de vista legal, é normal e é aceitável que assim seja. O Walter é jurista, pode ajudar-nos a compreender em termos de lei, sobre a declaração de bens. Eu acho que não custa nada nós reconhecermos a boa-fé e a inovação moral que o candidato da UNITA, Isaías Samakuva, fez em relação à apresentação da declaração dos bens, né? Eu acho que não há qualquer dificuldade. E se as pessoas estão aqui nesse debate e dizemos que estamos aqui como cidadãos, não como partidários, portanto, não há dificuldade de fazer essa análise com isenção. Portanto, senti que o Lutina teve alguma dificuldade só de dizer que o Dr. Isaías Samakuva apresentou e o gesto é bom. A questão não é de dificuldade. Eu acho que o Walter, sem querer fazer uma provocação, o Walter é jurista. Eu tive um debate
cuidado, portanto, esta manhã, ainda em relação a essas questões. Eu acho que nós não podemos falar por falar. Nós temos que falar para educar os cidadãos. Esse é o propósito. Há algum aspecto da nossa, algum articulado da nossa Constituição que obrigue os candidatos a presidente da República a declarar? Essa é a pergunta essencial. Não, espera, não utiliza exatamente. Isso é essencial. Se não há, eu não estou a dizer. Exatamente. Não há nenhum imperativo legal dos candidatos a apresentarem a declaração de bens. Depende muito da estratégia de cada partido. Por exemplo, o Isaías é uma questão de estratégia. Aqui, se nós quisermos ser imparciais, né, como tu és um analista até imparcial, aqui duas abordagens. Há uma que é esta, que de facto não há nenhuma condição legal dos candidatos a apresentarem. Agora, se eles o fazem, então é um bom sinal. É um sinal de elevação moral. Porque quando eles forem poder, quando eles formarem governo, vão gerir a coisa pública. E aí sim serão obrigados a declarar efetivamente os seus bens. Mas o grande problema é que a lei da probidade pública, no caso, vamos supor, se João Lourenço, e estou a falar de João Lourenço e estou a falar de Chivucovuco, que são fora do Samacuva, que já declarou os seus bens, os prováveis que poderão ganhar nestas eleições. Se João Lourenço ou Chivucovuco ganhar, o que acontece é que depois entra em vigor na lei da propriedade pública e o presidente é excluído nessa questão. A lei da propriedade pública exclui o presidente da República. O presidente da República não tem obrigação de apresentar os seus bens. Quer dizer que quando ele tomar posse, com a lei da propriedade pública, o presidente não tem essa obrigatoriedade. Sim, isso é outra coisa. É que, não. Aqui essa questão, Samacuva nesse caso parte em vantagem. Não é uma questão de partir em vantagem. Isso é uma questão de mudar. Exatamente, está vendo? É uma questão de mostrar a honestidade, não é? Sim, é uma questão de mudar. Mas também quer gerir com transparência. Mas agora, eu posso ter a palavra vamos agora. Lá ver. Está bem, deixa eu agora. Isso é uma questão de mudar. E nada diz que os outros candidatos, até o fim da campanha, não irão apresentar. Quer dizer, nós estamos aqui a adiantar as coisas. Se não fizerem também não há problema. Exatamente. Porque a lei não impede. Mas aí está a questão. Depois de tomarem posse, o presidente já não é obrigado. E aí cairemos outra vez na questão, porque nós estamos aqui a falar vários escândalos sobre corrupção e envolve vários nomes. Nós queremos a corrupção. A UNITA habituou-nos com o populismo, com esse show-off. Né? Eu digo um show-off. Vamos lá ver. Por exemplo, em 2012, há uma candidata da UNITA que dizia que, caso foi eleita deputada, não ia receber o leque, mas hoje anda com os lexos. Duas questões. Eu aqui vou falar na condição de membro da direção da UNITA em relação ao vice-presidente. O senhor está mal informado, muito mal informado. Ele goza de apoio de toda a massa militante da UNITA. E eu dirijo as massas da UNITA. Estou a falar em nome delas, ok? Tem apoio e é reconhecido a sua idoneidade, a sua participação. Nós o legitimamos em sede de congresso, onde eu fui um dos delegados. Estou aqui a falar nesta condição. Parem de criar problemas onde não existe. Por favor, parem. Deixem o senhor em paz. Okay? Um minuto, deixa terminar. Deixa-me terminar. Em relação a Fernando Heitor, não vou perder tempo a falar dele. Não vou perder tempo. Fernando Heitor é mais velho, é mesmo mais velho, e portanto ele sabe o que está a fazer, e em relação a ele não vou falar nada. Mas quem fala em nome da UNITA tem que ser a pessoa autorizada, membro da direção da UNITA. Fernando Heitor não é membro da direção da UNITA. Deixou de sê-lo. Deixa terminar. Matuta, por uma questão da educação, é mesmo educação. Não estamos a fazer debate. Eu tenho que terminar. Tenho que fundamentar as minhas ideias. O senhor falou do nosso partido e eu deixei-o falar. Portanto, eu nem me insurgi contra si. Pode continuar, Nelito. Falou de ocas, tudo, mas eu estou aqui. Mas calma, a te ouvir. Educação. Então acha que não é populismo? Não. Vou terminar em relação ao vice-presidente. O vice-presidente tem legitimidade e tem o nosso apoio. Já daqui mesmo um grande abraço para ele, estamos com ele. Portanto, governo inclusivo e participativo. Inclusão. É preciso incluir todos. Todos os angolanos têm o direito de falar em nome deste país Angola.
Quem o diz não é a UNITA, meus senhores, é a Constituição que o diz. Aqui estamos aqui a ouvir, são juristas, economistas, politólogos, mas parece que não leem. Aqui há alguma dificuldade. Participação. Tem que ter a participação de todos, meus senhores. Aqui não é o partido. Não, os partidos não estão acima de Angola. Os partidos são instrumentos de luta para o alcance do poder. Agora, não. Eu vou terminar. Quando eu terminar, assim que eu terminar, vou devolver a palavra. Já fez a réplica em relação Sim, já fiz. Queria fazer mais alguma réplica? Em relação à outra réplica, é a inclusão, participação. Portanto, eu acho que isso tem respaldo legal na Constituição e a UNITA ganha as eleições no dia 23 de agosto, vai devolver o poder ao povo. Chega de grupos que apoderam-se, acaparam-se do poder, das riquezas do povo. Chega. Precisa devolver. O Walter estava a defender populismo. Nesta questão da declaração de bens de Samacuva, é populismo ou é algo que... Isso é respondência pacífica. Eu quis ir agora o essencial. A questão da inclusão e da participação. Essa questão da inclusão que o Nelly Tecuipe está a levantar, que é bandeira da UNITA, inclusão e participação. Isto aqui são dois conceitos, são duas dimensões da cidadania. Os cidadãos não precisam da UNITA se for poder. Para a UNITA vir dizer que eu, cidadão Walter Ferreira, tenho que participar. E depois temos que acabar com a ideia de que os cidadãos só reivindicam, só criticam o partido do poder. Se a UNITA vencer as eleições, vamos ter a mesma postura. A sociedade civil não termina com as eleições de quem vai vencer. Não. A sociedade civil é intemporal, ou seja, ela está acima dos partidos políticos, está a ver? E o que o Lelito tem que perceber, por isso é que eu acho que esta questão do JIP, da UNITA, da inclusão e da participação, quando fala da participação, isto aqui é populismo, porque a participação... Mas é o melhor caminho ou não, Walter? Populismo? Mas a UNITA tem 2 exemplos. Eu vou trazer 2 exemplos. Só quero 2 exemplos. David Mendes é candidato independente. Raul Tati é candidato independente da Assembleia Nacional pela UNITA. Não é militante. É participação na Assembleia Nacional. Não é afinidade, é participação. São exemplos concretos. Mas é afinidade. Afinidade do quê? Afinidade do quê? Não, então afinidade do quê? O que é a participação faz-se no espaço público. Está a perceber? Sim. O que você tem que perceber é o que é o espaço público? Espera, o que é o espaço público para si? Não grita, o vosso problema de não, qual é? Para ti, o que é? O senhor tem um problema de falar no vazio. Sim. Pois, eu estou muito preocupado com vocês. Você fala assim, à toa, no subjetivo, não. Fala com cientificidade, com conteúdo. A participação é a dimensão da cidadania, meu senhor. Nós não precisamos da UNITA se for poder para me dizer que o Lutila Santos, o Carlos Alberto tem que participar e como? Não pode haver aqui um monopólio ou uma instrumentalização da cidadania. Não! Agora, vou te fazer uma pergunta. Ok, governo inclusivo e participativo, como é que isso se formula numa política pública? Como é que a participação vai ser implementada como política pública? Tem que argumentar. Mas esse argumento pode vir depois, porque não tem que argumentar. Posso falar agora? Já terminaste um ponto de ordem? Já terminaste? Não, deixa eu terminar. Peço um ponto de ordem. Peço um ponto de ordem. Eu acho que eu penso um ponto. Peço um ponto de ordem. Eu tenho que distribuir a palavra. Eu penso um ponto de ordem. Primeiro, eu não estou aqui para crucificar, digamos assim, os programas dos partidos políticos. Estou aqui para fazer uma análise isenta. Há uma coisa que eu gostaria de pedir, que haja maior respeito entre os convidados. Portanto, aqui já disse, parece que não leem, enfim, tendências de falta de tolerância. Nós tivemos no nosso passado pessoal, nada obsta de termos uma discussão salutar, uma discussão equilibrada na base do respeito. Não é de bom tom, porque eu registrei isso com alguma falha grave, quando entras num debate e questiona os níveis dos outros. Não é bom. Parece que não lê. Não é bom. Por isso é que eu estou a pedir, para nós termos um debate salutar, um debate equilibrado, é bom que nós tenhamos calma, saibamos ouvir os outros, porque o Nelito está a fazer um
Bem, eu gostaria que rebatesse as minhas ideias. Uma defesa boa do seu partido, e nós estamos aqui para avaliar o programa dos partidos e, consecutivamente, a primeira semana da campanha eleitoral. Portanto, o que eu vou pedir aqui aos colegas do debate, por uma questão de coerência, não é? Vamos ter um debate equilibrado, vamos ouvir as ideias, sem começar a questionar os níveis de intelectualidade de cada um. Porque está aqui a se falar da participação política. E a definição apresentada aqui, se nós tivéssemos que fazer uma correção, abrir os livros, diríamos que existem vários ângulos de participação política. E diríamos também que a sociedade política é uma sociedade segmentada. Existem grupos que fazem opinião. Portanto, nós queremos ir por aí. Vamos ter um debate calmo, salutar, porque aqui ninguém não abre o livro, aqui ninguém não lê. Eu gostava deste apelo do Tina Santos para também dizer que, por favor, meus senhores, eu sou o moderador e eu gostava que quando eu pudesse intervir, que houvesse algum respeito, porque senão falamos todos ao mesmo tempo e assim não conseguimos. E eu estou aqui justamente para poder equilibrar aqui as opiniões. E Walter, não pense que estou contra si. Verdade, já no princípio. Eu queria, mas atenção quando já está a ver outras coisas, temos que pôr aqui alguma ordem. Eu gostava de, para terminar, em relação ao que a Anitta falou na semana passada, Samakuva lançou um desafio de debate ao João Lourenço, de forma direta. O que vocês acham em relação a isso? Bem, eu penso que é uma posição que a Anitta tem. Aliás, antes de começar a campanha oficial, nós já víamos nas redes sociais grupos, portanto, organizados que pediam, independentes dos partidos, que pediam debates entre os candidatos às presidenciais, não é? Os candidatos, os cabeças de lista. E Samakuva trouxe essa ideia para legitimar uma posição que já era assumida por vários internautas. Portanto, a nível das redes sociais, já víamos lendo isso. Mas isso vai depender, obviamente, da posição que o João Lourenço terá, da resposta que o João Lourenço dará. Mas eu penso que é um jogo político muito forte. Porque um debate entre Samakuva e João Lourenço ou outros candidatos vai favorecer quem quer o poder. Portanto, eu não creio que... Quem tem mais argumentos técnicos. Não é muito por aí. É um jogo político. Portanto, devemos entender isso como um jogo político. É normal que o João Lourenço peça um debate. Isso acontece entre os políticos. Mas se haver aceitação, ganha vantagem quem pediu. Portanto, eu não creio que o João Lourenço vai digamos assim, se apresentar, predisponibilidade para debater com o Isaías Samakuva, quando tem, digamos assim, outras prioridades. Mas seria salutar se houvesse debate, mas eu não creio que o MPLA, no caso concreto, virá aceitar, digamos assim, esse debate. José Matuta, José Eduardo dos Santos sai do poder sem nunca ter havido um debate com outros concorrentes. João Lourenço, uma nova figura do MPLA, acha que devia fazer diferente neste arranque, caso, por exemplo, seja eleito, mostrar que está a fazer diferente de José Eduardo dos Santos e aceitar este debate que foi... Falando nessa questão do debate, a questão tem que ficar clara, né? Eu acho que o pedido foi feito a pessoa errada, porque quem organiza o debate não é o João Lourenço, né? Quem organiza o debate são órgãos de comunicação social, são cadeias de televisão, enfim, na minha opinião, o candidato Isaías Samakuva devia ter feito é pedir aos órgãos de comunicação social, dizer, olha, estou aberto, eu peço, quero debater com o camarada, e pedir aos órgãos de comunicação social. Bom, até agora, também nada diz que até 21 de agosto não possa acontecer, né? Mas até agora, nenhum órgão de comunicação social, por exemplo, trabalhou nessa questão de preparação do debate. E depois, aquela questão que o Ludina levantou nas redes sociais, no período de pré-campanha, as pessoas pediam debate. No período de pré-campanha, as pessoas estão a retemperar as forças, ninguém faz debate no período de pré-campanha. Mas agora, nesta fase de campanha, já se justifica. Já se justifica. Agora, cabe os órgãos de comunicação social irem atrás e formular convite aos candidatos, não só o João Lourenço, porque não é o único que está a disputar o poder, né? Há vários candidatos, são 6 candidatos que se propõem a ser Presidente da República. É estes candidatos que os órgãos de comunicação social devem dirigir-se, né, convidar, de forma a preparar um debate. Porque se for um debate só
do Isaías Samakuva e João Lourenço. Estava monopolizado o debate, quer dizer, tem que incluir todos. Mas acha que João Lourenço então, devia aceitar ou não? uma pessoa que veja com ideias de inclusão, então está pedindo um debate só com uma pessoa, é só essa pessoa que vai... Mas acha que o João Lourenço devia aceitar ou não? Como cidadão angolano, o que é que acha? Não, eu acho que daquilo que temos estado a ver do candidato João Lourenço, é uma pessoa aberta, né? É uma pessoa aberta que convive normalmente com a comunicação social. Aliás, ele foi também secretário para a informação do MPLA. Quer dizer, ele domina esse métier, quer dizer, esses meandros. Bom, eu acho que não diria se deve ou não aceitar. Isso também depende daquilo que é a sua agenda, né? Mas, claro, eu acho que os debates, quem tem que preparar são os órgãos. Cada um órgão, na sua opinião, na sua opinião, este repto lançado por Samakuva em pleno espaço da antena da UNITA e a dizer de forma categórica, e só enumerou o nome de João Lourenço, acha que é um grande desafio para João Lourenço ou não? Como um primeiro comentário, o candidato da UNITA, o Dr. Isaías Samakuva, lançou um desafio apenas. Agora, nós estamos a nos esquecer que o candidato do MPLA fez uma conferência, ou melhor, uma entrevista conjunta aos órgãos de comunicação social. E esse é o conteúdo que nós temos que agora analisar também. Portanto, ele já falou. Ou seja, mesmo que não haver debate, as ideias do candidato do MPLA foram apresentadas naquela conferência de imprensa que ele fez, né, aos órgãos da comunicação social. Portanto, não acredito que vamos ter mais debate entre os candidatos. Eu não acredito. Mas isso é positivo ou negativo para nós? Bem, para a nossa construção, enquanto uma democracia que deve ser consolidada, que devemos ter uma democracia de facto, eu penso que para muita gente era desejável que o debate fosse acontecer, né? Para que pudéssemos ter também as ideias dos adversários, mas eu costumo dizer que não se vence eleições ainda em Angola com a comunicação social, por um lado, a fazer cobertura ou com debates. Porque, Carlos Alberto, nós temos uma sociedade onde já tem grupos com ideias muito convictas. Tá. Este debate entre João Lourenço e Isaías Samakuva, ou Abel Chimuco e João Lourenço, se acontecer, as pessoas vão aplaudir em função das simpatias que têm com um dos dois. Portanto, as pessoas não vão estudar conteúdos. O que é que o João Lourenço disse, o que é que o Samakuva disse. Não é questão de subestimar. Estamos a analisar. Espera, estamos a analisar. Em função, veja uma coisa. Outro elemento que eu penso, que eu discordo categoricamente, as pessoas têm falado muito das redes sociais. As redes sociais em Angola ainda não são um barômetro da discussão. Temos muita gente que escreve, agora o que diz é diferente. Uma coisa é escrever, outra coisa é dizer. Portanto, e nós precisamos de educar a nossa sociedade, mesmo os próprios atores políticos. Eu penso que estas eleições pertencem a uma velha geração. Nós ainda temos partidos políticos que vêm com resquícios dos movimentos de libertação, que não têm uma postura democrática nas suas organizações, devem evoluir. Isto é verdade, Lutila. Quero o MPLA. Não vamos debater sobre as redes sociais porque isso daria um outro tema. Não, espera, eu ainda não falei. Agora, em relação àquela conferência que o candidato do MPLA fez, isso eu gostaria de abordar. Vai analisar. Mas isso não está em análise aqui. Eu queria que... Faz parte da campanha, é um discurso de um candidato. Eu queria que respondesse em relação ao desafio que Samakuva lançou a João Lourenço. É um desafio positivo. Agora, cabe o candidato do MPLA aceitar. Se ele não aceitar, não vamos lutar. Quer dizer, Nelito, o que é que acha deste desafio lançado por Samakuva? O presidente Samakuva, na sua comunicação ao país, ontem dizia: aceito o desafio que os angolanos me propõem. Portanto, essa é uma solicitação de angolanos que têm os mesmos direitos que eu tenho, que o Walter tem, outros, né? É uma solicitação. Eu, pessoalmente, estive num debate que o presidente teve com os estudantes universitários e eles perguntaram por que não existe esse debate. Portanto, assim sendo, eu penso que, do ponto de vista político, do ponto de vista de respeito aos cidadãos que vão exercer o seu direito de cidadania, o presidente Samakuva esteve bem. E acha que se o João Lourenço não aceitar demonstra que não tem capacidade de... Bem, eu quero aqui ser justo, quero fazer diferente.
Não vou falar de João Lourenço. Não vou. Cabe a ele. Se vai, se não vai. O povo vai julgar. Não serei eu a julgar. Lutina Santos, está a pedir a palavra, mas vamos só ouvir, por favor, uma pergunta aqui dos estudantes que nos acompanham. Por favor, microfone aqui para a plateia. Quem quer fazer alguma pergunta, vamos aproveitar este momento do espaço da UNITA para depois irmos para outros partidos. José Matias, por favor. Sim, eu estive acompanhando o debate desde o princípio e foca-se muito em 2 partidos, mas no fundo são 6 partidos a concorrerem, né? E eu estive a ouvir pela rádio um dos partidos que pretende criar três capitais em Angola. Então, gostaria de saber o que é que os doutores aqui acham da criação de 3 capitais. O partido dizia que vamos criar uma capital econômica, que será Luanda, e vamos criar uma capital política, que será no centro do país, e vamos criar uma capital turística, que será no Namibe. Eu pergunto, essa criação das 3 capitais será uma vantagem, visto que vivemos muito tempo com, né, uma capital só e um poder só. Isso vai implicar a mudança do presidente para uma das capitais? E a outra seria, que sistema de governação, né, ia cingir de acordo com essas 3 capitais? Como é que seria gerido isso? A minha primeira pergunta vai para o doutor, agora está de costa para mim, esquece-me o nome. Lutina. Falou na eventual renegação da aceitação do debate do candidato do partido MPLA, pelo convite que foi feito pelo candidato da UNITA, Isé Samacuva. Não acha que, se eles os dois forem a um debate, dará possibilidade dos eleitorados conseguirem perceber a capacidade de raciocínio ou a capacidade de convicção que cada um deles tem para os eleitorados? Esta é a minha primeira pergunta. E aí o Walter falou, eu até vou considerar isso tentou subestimar um bocadinho o povo angolano. Está-se a falar de campanha eleitoral e os partidos, no fundo, o que é que eles querem é governar Angola. Se está a governar Angola, está a governar os angolanos, não é? Falou que os angolanos, se na eventualidade dos 2 candidatos forem a um debate, não olharão muito para o discurso dos candidatos. Não será que está a tentar destapar uma cortina de dificuldades que o partido no poder tentou esconder durante esses anos de governação? Vamos já responder. Não, antes de ir para as perguntas, há uma questão que é de interesse estratégico, porque os partidos movem-se em função das estratégias que gizam. Nós não podemos descurar, digamos assim, a importância das redes sociais a nível das eleições gerais. E as eleições de outros países do mundo também não se descurou isso. E hoje os políticos falam muito nas redes sociais. A nível de Angola ainda é muito embrionário. Há alguns, por exemplo, vejo o candidato do MPLA interagir com os internautas, é importante. Agora, a nível das redes sociais, há um debate que não pode ser ignorado. Há muitos cidadãos a debaterem. Eu tenho conta no Facebook e eu acompanho. Eu, às vezes, também sou promotor de alguns debates. Portanto, a partir daí, nós conseguimos estudar tendências de opinião. Quem é político e quer vencer, tem que acompanhar as opiniões. As opiniões dos cidadãos é fundamental para montar a estratégia eleitoral. E concordo com o Nelito quando diz que as eleições não se ganham no momento das eleições. Não. As eleições são preparadas antes de realizar. O momento pré-eleitoral é fundamental para determinar a vantagem ou a vitória de um partido político. Portanto, há, digamos assim, discursos ou posições de deputados, figuras públicas, políticos, a nível das redes sociais. Portanto, essas posições não são obviamente descuradas. Há aquelas questões aquelas discussões a nível das redes sociais que se resvalam nos jornais públicos ou privados. E às vezes até extratos, não é? Passados em canais de rádio, por exemplo. Diretamente em relação ao desafio lançado do Samacuva. Bem, eu acho que, por isso é que nós temos que entender a política. Porque nós discutimos política, às vezes temos que ter compreensão da política. Uma coisa são as nossas habilidades acadêmicas,
outra coisa são as habilidades políticas. A habilidade política é uma coisa e a habilidade acadêmica é outra. É bom que isso fique bem claro. Samakuva é alguém experimentado na vida política, não um político de ontem, não. Ele sabe exatamente o que é que pretende com aqui chama-se uma provocação normal. Porque o interesse é confrontar o adversário e mostrar à sociedade que pensa melhor, tem melhores ideias. Esse é o propósito. Agora, e não seria bom para os angolanos? Bem, eu creio que seria bom para os angolanos. Agora, não cabe a nós, não é, nas vestes de analistas, dizer se o João Lourenço vai ou não vai aceitar. Mas, do meu ponto de vista, pela interpretação que eu faço da provocação natural, normal, eu não creio que o João Lourenço venha a aceitar este debate. Salvo se houver uma posição diferente por parte do MPLA. Por uma razão muito simples. Se o João Lourenço aceitar esse debate, pode favorecer estrategicamente algumas posições que a UNITA tem. Eles vão ser polos de atenção, vão atrair atenção, e a UNITA, claro, que vai explorar várias questões que provavelmente sejam vantajosas para o partido UNITA e que sejam de facto desvantajosas para o MPLA. Não é por mero acaso que está, digamos assim, a representar o seu partido como cabeça de lista das eleições gerais. João Lourenço tem uma trajetória militar e para um presidente da República isso é fundamental. Eu, pelo menos, pessoalmente, é minha opinião, todos os prováveis futuros presidentes da República devem ter uma trajetória nas Forças Armadas. Okay. Eu penso isso. Agora, eu acho que, para terminar, eu acho que seria um debate salutar, mas eu creio que o MPLA poderá, porque isso não é uma obrigação legal, o MPLA poderá não olhar, não levar isso com a necessária seriedade. Walter, a pergunta também foi feita assim. Do Antônio Júlio. Exatamente, em relação a se está ou não a subestimar o povo angolano quando diz que o povo não vai prestar atenção aos conteúdos, mas sim aquilo que é já a sua militância, ou a sua preferência. Há aqui pelo menos uma voz já que contradiz a sua posição. É legítimo, nós estamos aqui para discutir. Não, amigo Antônio Júnior, vamos lá ver. Os partidos políticos são apenas uma parte da representação. Infelizmente, as sociedades contemporâneas ou modernas vão ter que se habituar com o modelo da representatividade. Ou seja, são os partidos políticos que nos representam. Sendo assim, eles é que têm as responsabilidades de definir o destino do povo angolano, através da governação. Agora, nós estamos todos de acordo. Eu disse no início da minha intervenção que todos os problemas, se nós formos a reparar, nos discursos do tempo da antena de todos os partidos políticos e nos comícios, todos falam da corrupção, a reforma do Estado, a educação, ou seja, todos falam. Então podíamos fazer uma pergunta: será que todos eles concordam com a mesma coisa? E onde é que está a diferença? Mas são problemas que todos nós vivemos e sabemos. A questão do saneamento, isso é um facto. Agora, nós vamos ter, pela terceira vez, eleições gerais. E nós vamos às urnas. Quarta vez, obrigado. E nós vamos às urnas. Agora, nós vamos decidir, para mim, duas coisas. Essencialmente, estas eleições vão marcar duas coisas. O voto da continuidade, nesse caso, votando no MPLA, ou o voto do slogan da mudança que, genericamente, os partidos políticos da oposição apresentam ao povo. Portanto, isso vai conduzir o debate. Agora, eu sou daqueles que têm dito publicamente que nestas eleições do 23 de agosto vamos ter ainda o voto dos militantes. Os indecisos não têm a obrigação de votar no partido político. Ele é um indeciso, ele até é partidário. O Lutira diz: não, eu sou académico. E eu estou preocupado apenas com as questões do foro da academia. Quem vencer, vai vencer, eu vou continuar a dar aulas. Eu vou continuar a ser investigador. É importante dizermos que as eleições não interessam a toda a gente. Não vamos dizer que as eleições são uma ferramenta que vão trazer maravilhas. Não. Há pessoas que não querem votar. Eu, pelo menos, tenho conversado com muita gente que
faço a mobilização cívica, temos que votar, o voto é cívico, temos que melhorar as nossas vidas, e as pessoas dizem, pá, mas eu vou votar porque eu não tenho que votar. É legítimo. Agora, os debates dos candidatos, do meu ponto de vista, vão trazer um contraditório. E não é E bom? nós, espera, é bom, espera, não, nós vamos ficar pelo contraditório. Se nós fôssemos uma sociedade já evoluída, que não é o caso, evoluída do ponto de vista da consciência coletiva, evoluída do ponto de vista da instrução e da educação cultural, né? O debate na televisão entre os dois grandes partidos políticos, eu costumo dizer que o maior adversário do MPLA é o NITA. Não vamos estar aqui a pensar mais no PRS, coligação Casa-Sei, não. O maior adversário do MPLA é o NITA. Quem quer ser poder, do meu ponto de vista, que eu tenho acompanhado, quem quer substituir o MPLA no poder é o NITA. Portanto, aliás, o Quintino Moreira da PN, respondendo já ao amigo José Matias, fala de 3 capitais. Só que ele se esqueceu de uma coisa. Ele nem sequer reparou na entrevista que ele deu à televisão pública de Angola. Quando ele veio nos dizer que a APN vai ser poder apenas em 2022. Como é que ele vai implementar estes projetos, né, dessas 3 cidades, né, que ele apresenta, se ele apenas quer ser poder em 2022 e agora conta apenas em ter 40, 60 deputados no Parlamento? Ou seja, o Quintino foi honesto, ele está pensando no Parlamento, ele só quer ter deputados, mas diz que vai fazer um equilíbrio. Portanto, vamos ver. Agora, também algumas contradições, porque por um lado, e é outro problema, e penso que temos que também discutir aqui, os partidos políticos não estão a prestar atenção nas suas ideologias. Ele, para falar em 3 cidades, ele diz, por exemplo, vai pôr o Dubai no Namíbia, certo? Ele vai fazer isso. Não, Com... vai para o Dubai. Vai fazer o Dubai na Bíblia, exatamente. Pronto, exato, pronto. Eu estou a pensar o Dubai um país desenvolvido, né? O Dubai não é país. Pronto, não é um país, claro. Sim, pronto. Emirados Vai fazer o Dubai uma coisa, exatamente. Pronto. Se ele fizer isso, tu vais falar, Nerita, vou dizer no debate. Se ele fizer isso, ele vai ter que apostar no setor privado. Eu queria que o Walter respondesse, e porque é coordenador... Das redes sociais, não, das momento, redes sociais. o Walter é outra coordenador, pergunta já. O Walter é coordenador da plataforma juvenil outra para a cidadania. pergunta, sim. E sendo coordenador de uma plataforma juvenil, o sentido é construir e não destruir. Certo? O que é que Walter não construir? O Walter não está a defender coisas negativas para a sociedade, está a defender coisas positivas. E a pergunta feita aqui pelo António Júnior, foi nesta perspectiva. Se não está a subestimar o povo angolano quando diz que num debate de João Lourenço e Isaías Samacuva, as pessoas só prestariam atenção naquilo que já é o seu interesse à partida e não o conteúdo. Então o Walter está a defender o quê? Progresso de Angola ou retrocesso? Pois, o progresso de Angola não passa pelo debate. Pois é que está. Mas outros países, por exemplo, o progresso da Angola passa, se a UNITA vencer as eleições no dia 23, capacidade de implementar o que defende. Walter, sejamos honestos. Temos aqui isso é questão de honestidade. Honestidade intelectual, né? Nos outros países, o normal é que os candidatos participem em vários, até não é vários debates. Mas para se analisar a capacidade que cada um tem daquilo que vai fazer. Vou responder de forma objetiva. O ideal era haver debate. Agora, se não houver, vamos matar os candidatos? Não é isso. Eu só queria essa pergunta. Em relação à ideia avançada pela APN, candidato da APN, uma capital, tanto turística no Namíbia, uma capital econômica em Luanda, uma capital econômica em Luanda, capital política entre Malange e Bié, foi o que ele disse, vai construir uma cidade nova. Eu penso que, sendo a APN um partido que não está em condições de ganhar eleições, os partidos que estão em condições de ganhar eleições deviam estudar essa ideia que a APN traz, e quem vencer na ideia da inclusão, da participação, tem essas ideias e as implementa. Se for benéfico para o país.
Porque o país não é do MPLA, não é da UNITA, não é da APN. O país é dos angolanos. Tu estás a empregar muito mal esse termo, a ideia de inclusão da participação. Perdão, termina aqui. Não, tem que empregar muito mal o termo. Tens que me permitir que eu termine. Você também me interrompe. Não faz campanha. Vamos lá. Se ninguém falou, Vamos lá. Não, deixa-me terminar. Por favor, o que acha em relação a essa proposta da APN? Bom, sem querer ser radical no discurso, mas eu noto um certo vazio, né? Porque, primeiro, ele defendia duas capitais, né? A política e a econômica. Agora vimos no tempo da antena o seu presidente da APN acrescentou a capital turística, né? Quer dizer, também noto aí... e depois não diz como é que vai fazer, como é que pensa e qual é a província, o que é que ele pensa fazer, né? Para poder promover essa implementação dessas capitais. E depois, há uma questão que é muito interessante nos partidos concorrentes. Quase que todos os partidos, principalmente da oposição, levantam propostas que nos levaria a mais despesa pública, né? Nós temos que ser honestos e reconhecer neste momento o país vive uma crise financeira, né? Ou seja, o Estado não tem mais aquela capacidade que tinha antes, de forma a poder honrar os seus compromissos. Agora, quando eu apresento uma proposta a pensar na despesa, eu tenho que dizer onde é que eu vou buscar esse dinheiro, né? E aí há um certo vazio, temos que ser honestos. Ninguém está a falar, por exemplo, porque a única fonte de receita, a principal, é o imposto. Mas esses partidos estão a trazer propostas de forma a subir a despesa pública. Pensam o quê? Vão subir os impostos ou não? O imposto de rendimento de trabalho, porque ali também vai nos levar a pensar, a ter uma ideia de como é que a APN pensa fazer do Namíbia e Dubai. Porque se for um partido da direita, já vamos ver, vai fazer do Dubai, vai fazer do Namíbia e Dubai, contando com o dinheiro dos investidores, do mercado, enfim. Se for um partido de esquerda, já vamos ter em mente que vai fazer do Namíbia e Dubai torrando dinheiro dos cofres do Estado. Quer dizer, mas até agora, nós estamos sem entender, mas também é um partido que não tem 6 meses de existência, né? Criou-se agora, mas era mais normal, seria normal, no ato da criação desses partidos. Também é uma obrigação desses partidos virem ao público dizer qual é a sua matriz ideológica. Quer dizer, os partidos também não pedir a palavra, Betina. Bem, não é possível, portanto, em curto espaço de tempo, essa governação que nós temos, os mandatos são muito curtos para um projeto tão ambicioso como é a criação do Dubai, não é? Na província do Namíbia. Eu acho que deve-se apresentar projetos mais concretos, porque se por um lado o candidato demonstra interesse em somar o número de deputados e sem dar, digamos assim, indicações de que quer ser governo, porque nós temos que entender se o Quintino quer ou não ser governo. Se quiser ser governo, terá que ganhar as eleições e terá que somar um número considerável de deputados. Não me parece que seja essa a intenção real do Quintino, porque essa questão por isso é que eu digo sempre, nós temos que haver a possibilidade de termos um governo de coligação. Nós temos que entender os políticos e a política. Mas eu penso, por isso é que eu disse inicialmente, que esse é um discurso tendencialmente eleitoralista. O Quintino quer atrair uma franja da população eleitoral. Eu vou agradecer a todos e também à plateia. Infelizmente o nosso tempo já está mesmo no fim. Podíamos estar aqui a falar mais coisas, porque afinal trata-se do nosso país, do futuro do nosso país. E eu termino assim então este primeiro debate do Correio da Quianda, com a promessa de voltarmos numa próxima oportunidade.